Fala, meu grupo de fãs mais próximos, mais íntimos. E como a gente é íntimo, né? Eu vim já do jeitinho que eu fico em casa, tá um frio aqui. Roupinha toda cheia de pelo de cachorro, mas tudo bem. Eu vim falar um pouco do livro O Monge e o Executivo, que eu indiquei pra vocês. Eu vou falar algumas das anotações que eu geralmente faço. Eu sempre faço anotações, porque eu acho que tem alguns pontos ali do livro que você sempre tem que revisitar, para dar aquela lembrada, sabe? Aquela lembrada mentalmente, assim, para você botar em prática. E aí eu anoto muito. Então, eu trouxe aqui algumas anotações do livro que eu vou compartilhar com vocês, porque eu acredito que conhecimento é poder. E como aqui é Letícia cantora, mas também é Letícia CPF, isso aqui é uma parte minha, pessoal, que eu gosto de fazer. Espero que vocês gostem também. Então, bora lá. A diferença entre liderança e autoridade. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasmadamente, visando objetivos identificados como sendo para o bem comum. Ou seja, eu faço aquela pessoa trabalhar no meu projeto bem feliz, sabendo que ela também vai ser beneficiada daquele projeto, porque é um bem comum, é um bem onde o meu projeto crescendo, ela cresce também. A autoridade, por um outro lado, é a habilidade de levar pessoas a fazer de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. É um rolê mais de chefe, sabe? O pai e mãe. Nem sempre é de boa vontade, né? Mas, por exemplo, vou colocar do funcionário-chefe. Eu faço o meu trabalho porque, teoricamente, a autoridade do meu chefe manda, né? É de boa vontade? É, porque ninguém tá me obrigando a fazer aquilo. Eu estou indo todo dia trabalhar para fazer aquilo. Claro que tem um benefício no final, mas vocês entenderam. Então, é mais em relação a isso. Então, tem essa diferença. A chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constrói relacionamentos. Ou seja, você tem que ter a sua autoridade bem trabalhada, mas ter a liderança bem construída te faz um bom líder. E liderança não é só no ramo que a gente fala empresarial, porque quando você começa a ler o livro, o Monge Executivo, você vê que no livro, vai muito para um desenvolvimento pessoal. Para você ser líder, não adianta você exercer a sua liderança só dentro do chão de fábrica ou dentro da sua empresa. Para você ser líder, um bom líder é um líder em essência. Então, é um líder bondoso, é um líder que não tem inveja, é um líder que tem caráter, é um líder que é um bom ouvinte. E nessa pegada de um bom ouvinte, teve um insight do livro que me pegou muito, porque eu acredito, bom, eu fazia muito isso, estou trabalhando para melhorar, mas eu fazia muito isso de forma involuntária. E aí eu anotei aqui, ouça, se você me interrompeu, é porque você não estava prestando muita atenção no que eu dizia. Tenha uma escuta ativa. Se você recusa a me ouvir, não está valorizando a minha opinião. Se você acredita que o que tem a dizer é muito mais importante do que o que eu tenho a dizer, como líder, passa uma mensagem desrespeitosa. Isso nem como líder, como um todo geral. Por exemplo, você está com uma amiga, ela está te contando uma coisa. No meio dessa coisa, você já começa a elaborar o que você vai responder. Isso é muito automático, fazer muito isso automático. E aí você começa a pensar na sua resposta enquanto ela ainda continua dizendo o que ela está falando. Você já está sendo desrespeitosa com ela, porque você já não está ouvindo 100% ali ela, porque entende que metade está prestando atenção no que você quer falar depois? Então, você já está não tendo a escuta ativa e já não está tendo uma atitude de respeito com aquela pessoa.
o que que eu tô fazendo para melhorar isso? Quando eu me pego nesse pensamento de a menina tá falando e eu já tô pensando, eu paro e penso, não, pera, depois que ela terminar eu assimilo o que eu tenho que pensar. Foca, volta em ouvir aquela pessoa 100%. E aí eu tento focar o máximo para ouvir 100% daquilo, até ela terminar. Terminou? Dá uma respirada, assimila, não precisa responder de imediato. Assimila e depois responde. A pessoa vai saber que você desrespeitou ela? Não, mas você vai saber. E isso é mais sobre você do que sobre a pessoa. É mais sobre a construção de um bom líder, de caráter seu do que da pessoa. Entende? Porque, querendo ou não, aquela pessoa não vai saber que você não prestou 100% de atenção no que ela falou. Mas você sabe, no outro dia, você nem vai lembrar do que ela falou. Entende? Então é mais isso. E aí, quando eu vi esse insight, eu vi que eu fazia muito isso e eu tô me policiando. E é uma construção que me melhora, que automaticamente melhora outras coisas. A gente não vê o mundo como ele é, mas como nós somos. O mundo parece muito diferente, depende da nossa perspectiva. Você já viu que todo mundo fala assim, toda história tem dois lados. Se você parar para pensar, não tem dois lados, tem três. O lado A da história, o lado B e o seu lado que ouviu os dois. E teve uma interpretação daquilo. Ou seja, é a sua ótica daquela situação. Então, quando no livro ele fala isso, que nós vemos o mundo como nós não vemos o mundo como ele é porque todo mundo tem uma lente. Todo mundo tem uma ótica. Ninguém vê o mundo do mesmo jeito porque cada pessoa aprendeu de uma forma, aprendeu de um jeito, se desenvolveu com uma lente única. Você não vai ter ninguém no mundo com a mesma lente que você. Pode até ser irmão gêmeo, mas não vai ter, porque a vivência dele é única, a sua também. Então, sempre vai ter essa visão de mundo diferente. Geralmente, quando, por exemplo, há dois lados de uma história, geralmente o terceiro lado, que é o nosso, é o que mais pesa. Porque eu tenho opinião daquilo, porque sabe, porque a minha visão, porque eu tenho opinião, é a nossa lente. Então, às vezes é legal de você saber que você tá vendo aquilo com a sua lente e tentar, uma coisa que até minha psicóloga fala, e tentar ver de fora. Tentar tirar a sua lente e ver como uma pessoa neutra a certas situações. Isso é bem legal, para desenvolvimento até de liderança. Muita definição de autoridade, liderança e de amor ágape. Amor ágape é o amor que a Bíblia descreve. E se você fazer o cruzamento dessas palavras, você vê que praticamente são sinônimos. Por exemplo, autoridade e liderança, honesto, confiável, cuidadoso, comprometido, bom ouvinte, respeito, incentivar as pessoas, e amor ágape, paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, compromisso. Então, ser um bom líder é ter amor àquilo, sabe? Não é o amor do sentimento de eu te amo, é um amor mais genuíno, um amor ágape. Depois pesquisa o que é amor ágape. Por exemplo, uma forma de amor. Ouvir e compartilhar o problema de outra pessoa alivia sua carga. Uma das principais tarefas do amor é prestar atenção nas pessoas. O tal do ouvir ativamente. Quando uma pessoa vem te contar um problema, nem sempre ela quer solução. Ela só quer que você pare e ouça aquele problema, porque ela está descarregando a carga dela, a carga emocional. Então, assim, ela só está ali realmente desabafando. Parar para ouvir 100% aquela pessoa é uma forma de amor, de doar o seu tempo para aquela pessoa, para ela estar ali melhorando, né? Que é o descarregar, quando você descarrega a carga, é a mesma coisa de descarregar a energia.
Amar não é como você sente em relação aos outros, mas como você se comporta em relação a eles. Eu acho muito legal a pessoa falar assim, eu te amo, e não sei o quê, né? Você fala, nossa, que lindo. Mas o eu te amo dele vem carregado de traição, vem carregado de xingamento, vem carregado de desrespeito. Você pode sentir amor por aquela pessoa. Quer dizer, aquela pessoa pode sentir amor por você. Mas entende que as atitudes dela não condiz com amor, com cuidado, com respeito, com compromisso. Então, quando o livro fala amar não é como você se sente em relação aos outros, mas como se comporta em relação a eles, é um tapa na cara. Você pode falar que ama aquela pessoa, mas você se comporta demonstrando amor diariamente? A metáfora da jardinagem. Se você decide ter um lindo jardim e cuida para que isso ocorra fazendo as suas manutenções diárias, com o tempo nascerá flores. Você não fez o jardim crescer, mas deu condições para que ele cresça de forma adequada. Com os humanos também são assim. Ambientes adequados faz com que floresçam as melhores pessoas. Como que você quer o seu jardim? O que precisa regar? O que precisa controlar? Um líder sabe que todos esses cuidados é a preparação do jardim e que a hora certa ele vai florir. Um bom líder sabe que se você fizer as manutenções diárias, dá ali condições legais para as necessidades das pessoas, na hora que for de florescer, ele vai florescer. Um mau líder pode fazer tudo isso, porém ele pode até falar assim, mas eu quero que floresça amanhã. Sabe? Não é assim que funciona. O poder da praxis. O que é praxis? Hábito. Bom, a direção oposta também funciona. Geralmente, usamos os hábitos para nos beneficiar. E se criarmos hábitos para beneficiar alguém? Exemplo. Uma pessoa que não gostamos, naturalmente, e a destratamos. Isso só alimenta o sentimento de não gostar ainda mais daquela pessoa. E se a gente fizer a direção oposta? Em vez disso, eu vou criar o hábito de fingir até conseguir. Um hábito de tratar a pessoa tão bem, de servir, doar-se para ter comportamentos e sentimentos de compromisso e criar um hábito positivo em relação àquela pessoa. Eu vou fazer tanto para tratar aquela pessoa bem, que fazendo isso repetidas vezes, você até esquece que você não gosta daquela pessoa. Porque você está tendo esse hábito da direção contrária de tratar a pessoa bem, tratar a pessoa com respeito, doar-se no nível de se acostumar. E aí esse sentimento de não gostar da pessoa, ele vai perdendo espaço. Vai perdendo espaço, perdendo espaço, perdendo espaço. Na hora que você vê, não tem mais. Você pode criar uma afeição com aquela pessoa de gostar? Pode. Você pode não criar? Também. Mas você já não desgosta dela, entende? E aí você teve um hábito oposto. E é bem legal isso, porque ter sentimentos de ódio, inveja, raiva, de não gostar de alguém, você entende que a energia volta para você? Eu acredito muito na energia. Então, lei da atração, lei do universo. Então, se eu tenho um sentimento ruim com aquela pessoa, se eu desejo o mal daquela pessoa, eu emito energias para o universo e essas energias vão ecoar e bater de volta para mim. E às vezes, aquele mal que eu desejei para a pessoa, lá na frente, ele volta para mim bem pior. Isso é bem legal de fazer para desenvolver essa parte de não ter sentimentos ruins por qualquer pessoa que seja. Entende? Não precisa ser amiga da pessoa. Só também não carregue isso com você.
entendeu? 4 estágios para adquirir um novo hábito. Primeiro estágio, inconsciente e sem habilidade. É aquele estágio que você ainda nem sabe que quer ter hábito daquilo. Você nem foi apresentado. Por exemplo, você nunca viu vôlei na vida. Então, você está no primeiro estágio, que é o estágio inconsciente e sem habilidade, porque você nem tem consciência de um jogo de vôlei. Você não foi apresentado para ele ainda. 2 hábitos, consciência e sem habilidade. Agora você já foi apresentado para o vôlei. Você já tem consciência de um jogo de vôlei. Você já viu um jogo de vôlei. Mas você ainda não tem habilidade nisso. Terceiro hábito, consciente e habilidoso. Você já começou a treinar vôlei. Então, você tem consciência do seu hábito de jogar vôlei e começou a treinar. Então, você começou a ficar habilidoso. Inconsciente e habilidoso. Você treinou tantos anos que fazer os movimentos de vôlei chega a ser tão natural quanto dirigir. Você fica pensando em dirigir, como é que mexe a marcha, onde dá certo, você para e pensa naquilo ou você faz de forma automática? Isso é uma habilidade inconsciente habilidoso. Então você fez várias vezes na sua vida que ficou natural demais. Você nem precisa mais raciocinar, o seu cérebro já tá tão acostumado que ele já tá tipo, só faz, minha filha, entende? Tem um estudo que fala que se você fizer uma coisa, fazer o mesmo hábito por mais de 10.000 horas, você se torna aquela pessoa inconsciente e habilidosa. Que deram até o exemplo dos Beatles. Eles têm mais de 10.000 horas de tocar, né? Ele tocava 3 horas na praça, se não me engano. E aí chegaram ao sucesso. Quer dizer que você vai chegar ao sucesso se você tocar mais de 10.000 horas? Não, mas você vai estar muito mais próximo, porque você já está com uma habilidade inconsciente. Já está fazendo isso de forma tão automática e... Enfim, vocês entenderam, né? Bom, esse livro, ele traz uma construção da sua personalidade de líder, do seu caráter, da liderança em essência. E uma das frases que tem no livro também que eu gostei bastante, é uma coisa que me pega muito. Isso eu já trabalhava antes também. Pensamentos tornam-se ações. Ações tornam-se hábitos. Hábitos tornam-se caráter. E o nosso caráter torna-se nosso destino. Cara, isso é forte demais. Puta que... Eu aprendi com o Vini Show, foi o meu chefe, no ano passado, uma coisa que encaixa muito bem nisso, que chama corpo, mente e espírito. Você trabalhar essas 3 áreas. Por quê? Quando você tá com a sua mente fortalecida e o seu corpo fortalecido e o seu espírito fortalecido, não tem pra ninguém. Pensamentos se tornam ações. Com a mente fortalecida, você entende que só vai ter bons pensamentos. Só vai ter pensamentos de crescimento. Ações se tornam hábitos. É um corpo fortalecido. Que você tira daqui e coloca para o seu corpo fazer. Então, hábitos. Um corpo fortalecido consegue manter uma rotina, manter um hábito por longo tempo. Hábitos se tornam caráter. E o nosso caráter torna-se nosso futuro. O caráter é a sua essência. E a sua essência, ela tem que estar conectada com o seu espírito. E aí entra na parte de religião, que aí é você com Deus, Alá, Zé Pilintra, Axé. Independente da sua religião, o seu espírito tem que estar fortalecido também, para dar uma base ao seu caráter. Porque entende que uma pessoa corrompida, ela não tem um espírito fortalecido e ela vai ser mau caráter. E mau caráter não vai te levar
ao seu destino, ao destino que você quer, ao destino que foi destinado a você. Entende? Então, se você não tem esses 3 pontos fortalecidos, recomendo que comece a fortalecer, tanto na parte espiritual, quanto na parte física e na mental. Então, gente, para finalizar, tem 2 frases que eu quero fechar e te dar o gostinho. Tem mais anotações aqui, mas eu vou te dar o gostinho de você comprar o link. O link vou deixar aqui de novo aqui embaixo para vocês adquirir ou ouvir o e-book. O e-book é de graça, também vou deixar o link. Eu sou da época do papel. E o papel também gosta de mim, né, pelo jeito. Um bom livro físico, para mim, não tem comparação. Mas se você já é acostumado com o e-book, vou deixar aqui embaixo. Finalizando com 2 frases que, assim, para mim virou uma chavinha na minha cabeça. Primeiro, alegria é diferente de felicidade. Felicidade é baseada em acontecimentos. Se acontecem coisas boas, eu tô feliz. Se não, eu não tô feliz. A alegria, por outro lado, não depende de circunstâncias. É um sentimento mais profundo. É uma satisfação interior e a convicção de saber que você está verdadeiramente em sintonia com seus princípios profundos e permanentes da vida. Você entende que a felicidade é das circunstâncias do mundo. A alegria é interna. A alegria vem da satisfação que a gente está fazendo o nosso propósito. Tá fazendo as ações para o nosso destino certo. Entende? Cara, isso é muito, muito profundo. Muito. E para finalizar, eu falei que eram 2 frases. Essa aqui é o que eu mais tento fazer. E é uma das frases de mais impacto desse ano para mim. A disciplina exige dedicação e trabalho duro. Eu preciso falar mais alguma coisa? Dedicação e trabalho duro. É como um atleta. Se você quer chegar no seu destino, no seu propósito, se você quer cumprir o seu propósito, você tem que ter disciplina. E para ter disciplina, você tem que se dedicar. E para se dedicar, é nível atleta. E para ser nível atleta, você vai ter que deixar algumas coisas que provavelmente você gosta de fazer hoje para um futuro que é incerto. E aí? Tá preparado para isso? É isso, meu povo. Nossa, acho que eu já falei demais. Gostou um pouquinho do... Se você gostou dessa resenha mais íntima aqui do livro Monge Executivo, deixa aqui as reações, que eu faço mais. Próximo eu tenho O Poder da Autorresponsabilidade. É quase um clube do livro aqui também, viu, galera? Beijo.